Shalom, boa noite, sejam todos bem-vindos. Convidá-los para ficarmos em pé e juntos nós vamos começar esse momento aqui, que é um momento especial. Como igreja, nos reunimos para adorar, para louvar, para exaltar, para celebrar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o médico dos médicos, né? aquele que cura, aquele que provê, aquele que abençoa, aquele que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Vamos juntos exaltar o nome dele. Você já pode ir já se colocando aí diante dele, já falando com ele, declarando: ó Senhor, como o Senhor é bom, obrigado por estarmos aqui reunidos como igreja. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui, porque nós sabemos que foi o Senhor que nos atraiu para esse lugar, foi o Senhor que nos atraiu para fazer parte, Senhor, da Tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo, obrigado pelas nossas vidas, obrigado pelas nossas famílias, obrigado, Senhor, por tudo que tem acontecido conosco, Senhor. Obrigado porque nós sabemos que o Senhor é um Deus zeloso, um Deus que nos cuida, um Deus que nos protege, um Deus que nos livra, um Deus que nos capacita. Não há Deus maior que o Senhor, não há outro Deus. Só o Senhor é soberano, só o Senhor é o nosso Criador, o nosso Redentor, maravilhoso, poderoso. Te exaltamos, Senhor. Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos, Rei dos reis, te exaltamos, Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. 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 Rei dos reis, seja bem-vindo, Rei dos reis. Nós estamos aqui para te adorar, te exaltamos, Senhor. Rei dos reis, te adoramos. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui.
Tu és santo e poderoso Deus. 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 Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Céu e terra se encontram, alinhando o seu plano. O universo estremece, o leão fugiu do trono. Toma o teu lugar aqui. Vem e 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 toma o teu lugar aqui. Vamos orar convidando o Senhor para tomar o lugar dele neste lugar. É a gente que convida, né? A gente que se coloca diante do Senhor e, Senhor, eu quero que tu faça, o culto é para ti, eu quero a tua presença neste lugar. Tu és bem-vindo, Senhor, neste lugar, nesta noite. Nós engrandecemos o teu nome porque tu és bom. A tua misericórdia, Senhor, ela dura para sempre. Tua fidelidade, Senhor, ela é de geração em geração. Senhor, tu és bem-vindo porque este culto é para ti. Tudo que vamos fazer aqui, todos os que vieram aqui vieram cultuar o teu nome. Tu és bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Seja reconhecido por nós, seja adorado por nós, seja louvado por nós. Saia da nossa boca, Senhor, palavras de ação de graça, porque tu és bom, no nome de Jesus. Amém? Que bom ver vocês, todos muito bem-vindos, né? O povo que está em casa também, muito bem-vindo. Vamos fazer como é de praxe, né? Vamos abraçar o povo que está aí, né? Dizer bem-vindo, libera uma palavra de bênção, né? Shalom de Deus. Bem-vindos, as moças e o moço. Shalom de Deus. Muito shalom. Muito shalom. É a famosa bagunça santa. Você sabe que o abraço cura, né? Então o povo está liberando cura aí já. De volta? Vanessa, shalom. Rodrigo, shalom. Todos foram abraçados? Amém. Senta aí um pouquinho só pra gente. O povo do louvor fica aqui. A gente já vai continuar. Nós cantamos o Pai Nosso aqui, né? A parte do Pai Nosso, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Depois diz o quê? Venha a nós. Venha a nós o teu reino, né? E é interessante que o nosso Senhor Jesus, Ele abriu um caminho
abriu um caminho com o sangue dele na cruz. E o mais importante, né? Esse culto é um culto de ceia, é um culto da gente entender a morte e a ressurreição de Jesus. Eu acredito que o mais importante nesse sacrifício foi ele abriu a comunicação nossa com o Pai. O véu foi rasgado, né? Nós podemos estar pensando aqui em Deus, conectados então nele através de Jesus. Amém? Amém. Eu queria, antes de continuar aqui o louvor, ler uma palavra que eu aprecio muito como toda, né? Mateus 11, 28, não precisa nem colocar ali, tá? Diz assim: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu não sei se alguém chegou aqui cansado, sobrecarregado, né? A promessa da palavra de Jesus é que ele vai te aliviar. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso. Alguém precisa de descanso aqui? Eu preciso. Descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, na presença de Deus, num culto a Deus, é o momento da gente deixar os fardos, né? O nosso dia a dia é comum até pessoas às vezes jogarem fardos sobre nós, e a gente vem às vezes cansado, a gente cansa, e é problema, e é situação. E neste lugar, na presença de Deus, Deus quer trocar o fardo dele que é leve por esse teu fardo que é pesado. Bem? Então, quando tu cantar, tu fica pensando nisso, né? Nós vamos atrair o reino de Deus. A vontade de Deus, ela vai se estabelecer nas nossas vidas, né? E aquilo que é pesado para nós, o Senhor vai nos aliviar. Então, a gente vai sair daqui. Eu creio que nós vamos sair daqui flutuando na presença de Deus. Bem? Vamos continuar então nossa adoração a Deus com mais um louvor. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. 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 Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo. És incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Nós vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é como o Senhor? Quem é como o Senhor? Santo és incomparável, não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu, pra sempre santo.
és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Honra, glória, força e poder. 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 Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu, pra sempre. Coloque a mão no teu coração. Vamos convidar o Senhor a reinar sobre o nosso coração. Se assim tu desejar, né? Coloque a mão direita no teu coração. Feche teus olhos. Comece a falar com o Senhor. Comece a pensar no Senhor. Comece a falar para Ele: Senhor, reina sobre o meu coração. As situações, Senhor, que eu preciso que o Senhor me ajude, que o Senhor reine, que o Senhor me ajude a decidir. Eu quero, Senhor, te convidar nesta noite para que tu seja Senhor absoluto da minha vida. Pai, nesta noite nós queremos te entregar o nosso louvor e a nossa adoração. Senhor, que tu realmente venha receber, que venha o que estamos fazendo aqui, suba até a tua presença como aroma suave, como oferta, Senhor. Seja assim o nosso canto, seja assim o nosso louvor, nossa adoração, as nossas ofertas que faremos nessa noite. Sejam tudo, Senhor, tributadas a Ti. Que o Senhor receba, Senhor, do nosso coração realmente agradecido a Ti, Senhor, porque o Senhor é Senhor acima de tudo e de todos. Reina sobre nós nessa noite. Prepara o nosso coração para essa noite, para aquilo que o Senhor vai fazer. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pelo Teu amor. Assim nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos sentar? Glória a Deus. Hoje nós temos visitantes, não sei quantos nós estamos Dona Marion e Dona Norma, que estão lá. Dona Norma está lá no Rio Grande do Norte, a Dona Marion está lá no litoral Capão da Canoa. Olha só, bem-vindas então. Nós temos também aqui esse casal de amigos, né? Vou deixar o Rodrigo. Ricardo e a Luciana. Ricardo e Luciana, bem-vindos, viu? Eu já me acostumei com vocês aí, viu?
Esse é o olhar de pastor, viu? Já para mim vocês já se encaixaram bem aí neste lugar. Mas bem-vindos, tá? Aqui que nós nos reunimos, aqui esse rebanho bonito, tá faltando alguns ainda. Mas em breve tá todo mundo aí. Bem-vindos. Sintam-se em casa, que nós somos uma família, né? Família Shalom. Shalom quer dizer bênção em todas as áreas, tranquilidade em todas as áreas. Bem, nós temos as crianças, né? A Fabiana ali. As crianças podem passar, então. Olha lá. E as ovelhas e os cordeirinhos. Emanuel. Convidar já nossa irmã Juliana, então passar aqui, nossa psicóloga, né? Ela vai estar com a palavra, então. Depois nós vamos participar da ceia juntos. Bem? O caderno tá cheio, gente. Amém. Shalom. Graça e a paz do Senhor em nossos corações. Tá cheio, mas são várias ministrações, outras, né? Mas em 2 horas dá para terminar. É sempre um privilégio, uma alegria servir, né? Ser o instrumento do Senhor para levar a palavra e uma responsabilidade. Hoje eu estava pensando que quando eu fui chamado pela primeira vez para ministrar assim no púlpito, eu não tinha nem 12 anos de idade. E o meu pastor na época, ele me desafiou a trazer uma palavra, ele achou que eu não ia ministrar. e eu ministrei. Mas eu lembro que eu orei tanto, eu ficava de joelho orando porque eu não sabia nada, nem como começar uma ministração, porque a única coisa que nós tínhamos era a escola bíblica dominical. Então, eram escassos professores também, então aqueles que iam aprendendo já ia sendo professor. E um dia ele passou e eu estava ministrando para as crianças, aí ele falou, quero ver você ministrar assim lá no culto. Mas quem ministrava era o Espírito Santo. E o primeiro versículo que eu ministrei, que até hoje Deus fala comigo, foi sobre a mulher samaritana, sobre os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade. Então, foi um chamado que eu nunca parei. E hoje nós vamos falar um pouquinho, ceia, né? E o Senhor trouxe essa palavra ao meu coração, que é as bodas do Cordeiro. E nós vamos ler Apocalipse 19:7, que é uma palavra tremenda. Deixa eu ver se isso aqui vai parar aqui. E eu quero ler aqui na versão King James. Eu gosto muito dessa versão. Essa e a Paixão. Só que a Paixão não tem em português, né? Só tem em inglês. Mas, porque ela traz uma visão bem ampla da palavra. Apocalipse 19. Eu vou ler o 7. O 8 e parte do 9. Diz assim: alegremo-nos e regozijemo-nos, e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou, e sua esposa já se preparou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele me disse, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia da bodas do Cordeiro. E me disse, essas são verdadeiras as palavras de Deus. E é interessante porque a Bíblia, esse é uma revelação que o apóstolo João, ele tem dos últimos tempos. E eu lembro, falando isso da minha infância, uma coisa que eu cresci dentro da igreja foi ouvindo falar da volta de Jesus. Então nós tínhamos um temor, porque nós sempre achávamos que Jesus já ia voltar.
ali na nossa infância mesmo. Então eu cresci ouvindo muito falar da volta de Jesus. E na verdade as bodas, né, é visto como um das promessas do Senhor para a sua igreja, de que um dia isso vai acontecer. E deveria ser, ou deve ser, um dos desejos do nosso coração, de estarmos com o Cordeiro, de celebrarmos com Ele. Mas na Bíblia, o que são bodas? Bodas é uma aliança, né, entre um homem e uma mulher. Significa selar um pacto. E as bodas são uma celebração de promessa, de amor, de fidelidade entre os noivos e Deus. Para nós, os salvos em Cristo Jesus, sem dúvida, as bodas do Cordeiro será o evento mais esperado, ou pelo menos ele deveria ser um dos eventos mais esperados. Porque quando se fala nas bodas, já falou do fim do sofrimento, que não haverá mais dor, não haverá mais angústia, não haverá mais sofrimento. Aqui nós não vamos entrar em escatologia, tá? Porque aí uns vão falar da tribulação, antes da tribulação, nós vamos falar só das bodas. Então, é um momento que o Senhor vai selar uma promessa. E nós temos que entender que essa promessa, algumas pessoas podem dizer, mas Jesus está demorando demais a vir. Mas eu sempre falo algo, se para Jesus vir da primeira vez, para morrer, e ser o rei de toda a terra, como ele vai voltar, e se cumpriu todas as promessas para ele vir, então para ele voltar tem que se cumprir novamente. O Senhor Jesus, ele veio e cumpriu tudo aquilo que estava escrito nas promessas. Isaías, ele tem essa visão de Jesus, ele é considerado um profeta messiânico, porque ele viu tudo sobre a vinda de Jesus. Ele viu a morte de Jesus na cruz, ele viu o sofrimento de Jesus na cruz, e 600 anos antes da vinda de Jesus. Então ele teve uma revelação profunda do que ia acontecer, e tudo aquilo ocorreu de forma literalmente, nada falhou. E Jesus veio, morreu e ressuscitou. E quando nós estamos na ceia, nós estamos celebrando a morte e ressurreição até que ele venha novamente. Então nós fazemos isso com alegria no nosso coração, sabendo que a palavra de Deus, até o apóstolo falou, nós temos que nos preparar, porque a palavra diz que os dias são maus. Então nós temos que estar em alerta. Porque quando perguntaram para Jesus a respeito dos sinais, ele diz que os sinais são para nós, são nós que vamos observar os sinais. Ninguém vai estar observando, mas os filhos dele vai entender que está se aproximando esse tempo. Então nós vamos entender um pouquinho o que eram essas bodas. Entender primeiro como que era o casamento, principalmente ali na Bíblia, como que eles faziam esse casamento. Porque quando está falando das bodas, está falando de uma celebração de um casamento, que é entre Jesus e a sua igreja, que somos nós. Então nós temos que entender isso. E o casamento ele era dividido em 3 etapas. A primeira etapa, eles faziam um contrato verbal, né, entre os pais da noiva, que davam dote em dinheiro para os pais do noivo. E nessa etapa era iniciado o noivado. Então, era um contrato, não precisava ele ser escrito. Em algumas, depois passou a ser escrito. Mas era um dote, era dado, que se firmava que aquela noiva, aquela moça, ia se casar com daquela determinada família. E para isso, era pagar, né, esse dote. Então, era um contrato entre 2 famílias. A segunda etapa acontecia 1 ano depois. Como é que era isso? O noivo, ele chamava os seus amigos, os seus servos, e eles tinham um determinado local que eles iam se encontrar, e eles acendiam tochas, e a noiva fazia a mesma coisa. E agora nós vamos entender que você nunca mais vai ler a parábola das 10 virgens da mesma forma. Elas acendiam também as suas tochas ou as suas lâmpadas. E eles tinham um determinado local que eles tinham que se encontrar. Então o noivo saía, né, da onde era o seu clã, com essas tochas acesas, até, geralmente, eles se encontravam no meio da cidade, porque as pessoas ficavam sabendo que aquilo ali era a segunda etapa de um noivado.
a noiva fazia a mesma coisa, enchia suas lâmpadas, né? E saía ao encontro do noivo. Então, quando ali ele está falando da parábola das virgens, que uma não teve o azeite, porque você imagina, se a noiva saiu lá de um bairro longe, pertinho, chegou no centro, e o noivo morava depois de Camobi, e eles iam caminhando. Esse noivo ia demorar, não é a mesma distância de quem mora aqui no centro e aí até a praça. Então, pode ser aquelas que foram mais preparadas tinham azeite para ficar a noite inteira com aquelas tochas. E as noivas, elas saíam e eles se encontravam naquele local. Então, toda a comunidade sabia que era a segunda etapa de um noivado. Que ali estava firmado que logo haveria um casamento. E a terceira etapa, acontecia já o casamento de fato, que poderia durar semanas esse casamento. E aí é o que acontece no casamento em Caná da Galileia, que esse casamento era planejado, né? Quantos dias ia ser, o que ia ter de comida, o que ia beber, quem ia ser os convidados, quem eram essas pessoas. Então tinha todo um planejamento. Não era noiva hoje, casa amanhã, não, tinha todo um processo. E nesse processo, essa noiva, ela ficava se preparando para esse dia do casamento. Ela criava expectativas, porque geralmente era dentro desse clã, dentro das mesmas tribos eles se casaram. Então ela criava toda uma expectativa, mas nesse tempo, essa noiva, ela estava se preparando, ela se vestia, ela se cuidava, porque era um momento especial. Então essa era a terceira etapa, quando eles realmente tinham esse casamento. Agora nós vamos olhar isso para a igreja, numa visão profética. Quando que começa a primeira etapa do nosso casamento com Jesus? Ele se dá no momento em que nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então, por isso que é tão importante cada um de nós confessarmos que Jesus é o Senhor e Salvador, porque Jesus, ele tipifica, ele é o noivo que vai vir buscar a sua noiva. Então, eu preciso aceitá-lo, ele como meu Senhor. Só que para eu ser essa noiva, precisa ser pago um dote. E o dote foi pago. O dote foi o meu pai, o seu pai, o nosso pai que pagou. Por quê? Porque ele enviou Jesus para morrer na cruz e derramar o seu sangue precioso. Então foi o maior dote que alguém poderia pagar por uma noiva, foi o que Jesus fez. Não tem outro preço maior de propriedade em dinheiro que alguém possa ter dado por uma noiva do que o que Jesus fez na cruz. O pai olhou, eu preciso de uma noiva especial para o meu filho. E essa noiva somos nós. Às vezes na mente de algumas pessoas é difícil elas entenderem isso da noiva, né, da esposa. Mas quando você tem um casamento que ele é bênção, isso na sua mente você traduz de forma correta. Mas quando você não tem, você também tem uma visão distorcida até mesmo disso. De como que eu vou me casar com Jesus? Como assim? Né? Só que Jesus está falando desse amor no sentido de que ele nos compra para sermos sua propriedade, nesse relacionamento de filho, de adoração ao Pai e devotarmos a ele tudo que ele fez, porque ele pagou um alto preço por nós. Você imagina quem é que poderia pagar um dote desse por nós? Imagina o nosso pecado, as nossas maldições, a nossa condenação. Naquele tempo, a noiva ela tinha que ser pura, porque ninguém ia dar um dote para querer uma noiva que não fosse pura. Uma pessoa que ela fosse mal falada. Alguém ia querer dar um dote? Não. Mas Jesus, Pai, olhou para nós. E ele não viu em nós do jeito que nós estávamos. Por isso que a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele teve um amor tão grande que ele não olhou para a nossa condição, mas naquilo que nós poderíamos ser. E ele enviou o seu filho para morrer por nós naquela cruz.
cruz, para nos resgatar, para nos lavar, para nos purificar, para nos transformar para aquele dia especial que é as bodas com o Cordeiro. Então até lá nós estamos nesse processo. E esse preço foi pago. Então o dote para estarmos com o noivo foi pago. E foi o maior preço que alguém já pagou por uma noiva, foi o que Jesus pagou. Não tem alguém que queira dar um dote, nunca vai suprir o que o Pai fez por nós. Então Ele nos comprou para ser sua propriedade. E quando nós falamos, muitas vezes nós falamos assim, que nós vivemos no tempo da graça, né? Que tudo agora é diferente, mas às vezes nós precisamos entender que essa palavra graça, que foi esse preço pago, que foi esse dote, no hebraico essa palavra graça, ela tem um significado. No hebraico a palavra graça, ela significa porção da dívida paga. Então a graça não é tão de graça assim, e é uma porção. Quando o judeu, quando ele fala dessa graça e dessa porção, na mente dele está muito clara. Porque quando ele lê o livro de Levítico, fala das porções do sacerdote. Né? Cada porção tem um sentido. Então ele entende quando Deus está falando dessa graça em um outro sentido diferente muitas vezes de nós. Então essa porção que ninguém poderia pagar por mim, que ninguém poderia pagar por você, Jesus pagou. Então nós vivemos na graça dessa porção paga. Então ninguém pode nos condenar, porque Jesus já nos libertou. Jesus já pagou todo o escrito de dívida que havia contra nós. Então nós podemos viver nessa graça, entendendo que foi um alto preço pago também. Amém? E a segunda etapa do nosso casamento, dessa aplicação profética. A segunda etapa do nosso casamento, para nós chegarmos às bodas do Cordeiro. Lembra que as tochas é nós mantermos as tochas do Espírito Santo, da palavra de Deus, viva dentro do nosso coração. Porque nesse processo, até Jesus voltar, ou nós encontrarmos com Ele, nós temos que manter vivas essas tochas. Nós não podemos ser como as 5 virgens nécias, que durante o processo do encontro com o noivo, as suas tochas não tinham mais azeite. E aí se apagou e o noivo veio e não encontrou essa noiva e foi embora e fechou a porta e aí nós tá lá batendo e cadê? Não, o noivo nem te conhece. Então nesse processo, o que vai nos levar a essas bodas é manter a chama acesa do Espírito Santo dentro de nós. E como é que nós mantemos essa chama acesa? Através da oração, através da leitura da palavra, através da comunhão aqui junto, mas muito mais individual. Porque o reflexo aqui da igreja também é o reflexo da nossa casa. Porque se nós não temos tempo para estar com o Senhor, para buscar a presença do Senhor na nossa casa, como é que o céu vai descer neste lugar? Então nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Nós precisamos ter tempo de buscar a presença de Deus, de manter essa tocha do Espírito Santo acesa em nosso coração. Porque o mundo, à nossa volta, ele vai tentar apagar essa tocha, apagar esse fogo, apagar a presença do Espírito Santo. A cada dia que nós passamos aqui nessa terra, nós não temos um dia a mais, nós temos um dia a menos. Verdade. E todos os dias as pessoas acham, não, eu tenho um dia a mais. Não, você tem um a menos. E às vezes nós não damos conta disso, nós não percebemos. E nós precisamos manter essa tocha acesa. Essa semana eu tive uma experiência que doeu meu coração, assim. Eu estava no mercado e eu vi uma pessoa que a gente, quando começou, que a Insegec, ela foi aberta aqui, nós éramos do ministério e nós orávamos muito, nós somos pessoas que tivemos em atos proféticos, em adoração, em intercessão, em jejum, no campo de batalha mesmo, de frente. E eu encontrei, assim, ela não me viu, só eu que passei por ela.
E ela era uma outra pessoa completamente diferente, o rosto dela, assim, ela não tinha nada da presença do Senhor, nada de Deus. E é tão interessante porque isso te choca, te dá algo estranho. Porque você vê uma pessoa que ela foi cheia da presença de Deus e quando você olhar para ela, você não vê nada de Deus. Isso te dói, no teu espírito te dói. Porque é muito fácil nós perdermos a presença do Senhor. É muito fácil hoje nós estarmos no céu e amanhã nós estarmos no inferno. Porque todos os dias é como Davi, a gente tem que matar um urso, um leão. Porque nós não sabemos que dia o Senhor vai vir. E como diz aquela canção, todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado nos chama. Todo dia nós temos algo para se afastar de Deus. E nós temos que dizer ou sim ou não. E às vezes inconsciente também nós vamos fazendo isso. Nós vamos nos afastando do Senhor. Eu tenho no meu celular, e todo mundo tem isso, né? Que marca quanto de tempo você usou de cada um dos aplicativos. De vez em quando eu levo um susto assim, eu usei tudo isso, né? Porque ele mostra quanto de tempo você perdeu no celular. E aí você leva um susto, meu Deus, será que eu gastei tudo esse tempo? E eu poderia estar lendo, eu poderia orar, eu poderia estar na tua presença. Então o mundo tem muitas coisas para nos tirar. E não precisa nem ser o diabo, tá? Porque a gente põe muita culpa no diabo e não é. Às vezes é as nossas próprias atitudes. E a gente vai responder uma mensagem, daí já entra aqui, já entra lá, já quando você vê, passou 1 hora, 2 horas, você nem percebeu. Então, eu gosto muito de orar com louvor aqui, então eu tenho que tirar, às vezes, da internet para não ficar apitando. E eu optei também por não ler nada, principalmente a palavra de Deus no celular. Porque você se distrai muito. Então eu gosto da Bíblia, de pegar a Bíblia e de ler para ter esse tempo. Porque a nossa mente, ela precisa, ela é uma ferramenta poderosa que nós temos. E o inimigo também sabe disso. Que a nossa psique é uma das maiores armas que o inimigo usa. Porque se ele dominar a tua mente, ele domina o teu corpo. Ele domina as tuas emoções, ele domina os seus sentimentos. E você passa a ser escravo da sua mente. Hoje nós temos muitas pessoas que são escravas na mente. Ela não tem mais controle sobre os seus pensamentos. Ela vive uma neurose no campo dos pensamentos. E não existe nada que fadigue o homem mais do que os pensamentos. É mais cansativo do que você trabalhar o dia inteiro num serviço pesado. Os teus pensamentos, quando ele toma conta da tua mente, você se torna escravo dele e prisioneiro, você entra em uma estafa física e mental. Então, como nós podemos vencer isso? É só através da palavra de Deus. Então, nós precisamos cuidar dessa preciosidade que é a nossa mente. E nós precisamos nos encher do Espírito Santo. Então, nessa etapa, quando fala do encher, que nós não podemos deixar essa chama do Espírito Santo morrer dentro de nós, é nessa etapa que vai acontecer o arrebatamento. Entende por que nós não podemos deixar esse fogo morrer, essa tocha apagar? Porque é nessa etapa que nós estamos agora aqui vivendo, é que vai acontecer o arrebatamento, não tem outra. Não tem, e nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora. Eu não sei, você não sabe que dia o noivo vai vir, porque nem Jesus sabe, só o Pai sabe que momento Jesus vai vir. Mas os sinais, eles estão vindo. Eu não sei se vocês estudam, eu gosto de ler algumas coisas, a questão do clima, do nosso planeta, do planeta Terra. Porque eles também se alinham com o que está acontecendo. E esses dias nós lendo que o cientista falando que o magma da Terra, ele está aquecendo, esfriando mais do que deveria. E isso muda, porque os dias eles começam a acelerar mais do que deveriam. Então por isso que é como se fosse um dia. Uma semana parece que é um dia, sabe? E aquela semana, um mês, então tudo parece que encolhendo o tempo. Você fala assim, meu Deus, mas já terminou o dia. Então ele diz que isso está causando uma aceleração no tempo. Eu falo, por isso que Jesus disse que se eu não acelerar o tempo, abreviar o tempo, né? Será que ele vai achar fé na terra?
O Senhor acha os seus meios, às vezes sutil, que a gente nem está percebendo que está acontecendo algo no mundo físico mesmo. E o Senhor está trabalhando. Então nós temos que nos encher do Espírito Santo. Eu digo assim que o maior temor que eu tenho do meu coração é eu servir ao Senhor todos os anos da minha vida. Porque eu sirvo ao Senhor desde a minha infância. E de repente no final da vida acontecer alguma coisa e você ir por um caminho que você não vai ter o Senhor. Porque quantas pessoas serviram ao Senhor, quantos homens da Bíblia e terminaram sem Jesus. Se nós olharmos para a vida de Salomão, Salomão foi um homem muito sábio, poderoso, rico. Mas você vai olhando a história de Salomão, ele vai se desviando totalmente do princípio. E isso pode acontecer conosco. Então nós precisamos manter essa chama acesa dentro do nosso coração. Nós precisamos entender que o Senhor não quer que nós façamos coisas e coisas e coisas. Porque às vezes a gente acha que a gente precisa estudar mais, ter mais conhecimento, saber mais disso, saber mais daquilo, fazer 1001 projetos. E a coisa que mais o Senhor deseja é o nosso coração. É nos render à presença dEle, é adorar, é nos rendermos como adorador. Por isso que a Bíblia fala que Ele procura intercessores e adoradores. Porque a adoração é uma posição da sua alma. Você pode estar em qualquer lugar e você continuar sendo adorador. Por isso que eu falo que quando eu falei desse primeiro versículo que eu ministrei, esse versículo o Senhor falou comigo sobre adoração. A apóstola falou do chamado dela de intercessora. Eu também gosto de interceder, mas o meu chamado é ser adoradora. Não é adorador de cantar aqui, é adoração no meu lar. É ser adoradora, de entender o coração do Pai, de me prostrar, de me render. Esse é um chamado que eu tenho. E até eu escrevi um dia uma ministração sobre isso, sobre que Deus não tem filhos preferidos, mas Ele tem filhos mais chegados. E qual é a última etapa que nós vamos ter? Que já vai ser o casamento, propriamente dito, com o Cordeiro, entre a igreja, que somos nós e Jesus. Aonde a igreja viverá eternamente com Jesus. Por isso que a palavra diz, felizes são aqueles que estão nas bodas do Cordeiro. E o que significa você estar nas bodas do Cordeiro? As bodas falam de justiça, as vestes de linho. Por isso que a apóstola ministrou sobre roupas. Porque nós precisamos estar com essas roupas de justiça, limpas e resplandecentes, que fala que é a santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Fala de alegria, fala de comida, fala de danças, fala de liberdade e fala do fim do sofrimento. De que todos nós viveremos eternamente com o nosso noivo. Amém. E aí a palavra que quando eu li nessa versão ele fala assim que a minha esposa se preparou. Ele já não chama mais nós de noivo, ele já nos chama de esposa. Então esse é o desejo do coração de Deus, que nós venhamos ser encontrados com essas roupas de santidade. Nós vamos nos colocar em pé, uma palavra muito rápida, assim, mas eu creio que ela tem uma profundidade no sentido de entendermos quem nós somos nesse casamento, qual é a nossa parte. E nós vamos nessa noite adorar o Senhor. Nós vamos colocar a nossa vida diante do Senhor. E eu sei como o Senhor ministrou meu coração, e desde que eu cheguei aqui eu sinto a presença do Senhor. Nesse último louvor que eles cantaram, falou disso do Cordeiro. E quão importante é nós adorarmos o Cordeiro. Porque é tão estranho você pensar assim, as pessoas falam, eu quero ir para o céu. Mas o céu, ele começa aqui. Como é que você quer ir para um lugar que você não vive aqui? Como é que você quer adorar a Deus no céu se você não adora o Senhor aqui? Como é que você quer entender o Pai se você não tem tempo para o Pai aqui? Como é que você quer entrar na casa dele? As pessoas sempre falam assim, não, a gente pode, todo mundo vai para o céu, né? Porque todos os caminhos levam a Deus. Outros, não, Deus não é tão mau assim que vai deixar a gente fora do céu. Eu sempre dou uma resposta bem clara. Eu tenho a minha casa.
O apóstolo Anéia tem a casa dele. Se chegar uma pessoa estranha e disser assim, eu quero dormir na sua casa, o senhor vai deixar? O senhor nunca viu. Se eu for na sua casa, eu vou estar sobre as regras de quem? Dele. Por isso que a Bíblia diz, os céus são os céus do Senhor. Mas a terra Ele deu aos filhos dos homens. Aqui você pode fazer o que você quiser, porque Ele deu para você. Só que para entrar lá, é as regras que Ele fez, não as regras que você e eu vou fazer. Entende? É a casa dele, não é a minha casa. Na minha casa eu posso fazer o que eu quiser. Aqui é a minha casa, esse mundo aqui, ó, é a minha casa, a sua casa, a nossa casa, a casa de todo mundo. Nesse mundo aqui eu posso fazer o que eu quiser. Vou ter as consequências. Mas na casa dele, eu vou ter que ler Apocalipse. E lá em Apocalipse está dizendo, na minha casa ficarão de fora os. Todos os que estão é os que não vão entrar na casa dele. Porque ele botou regra e fechou. E passa anos, gerações, e a casa vai continuar dele. Amém. Amém. Entendeu? Quando alguém falar isso pra você, as regras é dele, a casa é dele. Essa aqui é nossa. Amém. Mas lá vai ser dele. Amém? Então nós vamos adorar o Senhor nessa noite. Para nós estarmos com Ele, na casa dele, que Ele foi preparar para nós. E eu quero te desafiar nessa noite. Eu estava ouvindo uma ministração da pastora Ana Paula Valadão. E ela falou que ela, na Indonésia, a primeira vez que ela entrou numa igreja na Indonésia, ela disse que ela ficou impactada, porque na Indonésia as pessoas entram no culto e elas entram cantando novas canções e línguas. Ela disse que é tão forte a presença de Deus naquele lugar que você não precisa nem ministrar, porque as pessoas já têm esse hábito. Esse hábito é criado nas casas. As pessoas oram assim nas suas casas. Então, eu te desafio a orar assim na sua casa. Cante ao Senhor novas canções. Adore Ele de outra forma, de uma forma especial. Porque quando nós nos reunirmos, será o céu na terra. Aleluia. Amém? Amém. Feche teus olhos. E comece a colocar a sua vida diante do Senhor. Porque não há outro semelhante a Ele, que pagou um preço tão alto por nós, pelo dote de nós nos tornarmos filho dele. E nessa noite que o Senhor coloque nos seus lábios uma nova canção de adoração, de exaltação a Ele, porque só Ele é digno de honra, de glória, de louvor, de adoração, de exaltação. Senhor, nós nos rendemos a Ti nesta noite, Senhor. O nosso coração. Nós rendemos, Senhor, a nossa alma. Nós rendemos o nosso ser a Ti, Senhor. Como Tua noiva, Jesus, que se prepara para se encontrar contigo. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. Oh, Santo, Santo, Santo é o Teu nome, Jesus. E eu te adorarei. Santo, Santo, Santo. Não há outro igual a Ti, Jesus. Te entronizamos nesta noite, Senhor. Rendemos a Ti, Senhor, a nossa mente, Pai. Deus, que o Senhor comece uma transformação na nossa mente. A nossa mente que anda tão perturbada, Senhor. Com pensamentos que nos dominam. Pensamentos que nos aterrorizam. Com pensamentos onde as pessoas são cativas, Senhor. Pai, traz libertação nesta noite, Pai. Traz cura nesta noite, Senhor. Que os cativos
cativos que estão aqui sejam, Senhor, libertos. Que as almas que estão aqui neste lugar, que estão aprisionadas, que essas correntes caiam por dentro. Que eles provem, Senhor, da verdadeira liberdade em Ti. Porque nós queremos, Senhor, Te exaltar. Nós queremos nos preparar para estarmos na Tua presença, Senhor. Por isso nós nos rendemos a Ti e Te exaltamos. Porque só Tu és santo. Adore o Senhor. Eu fico ao ouvir o Teu nome. Porque não, o Senhor te remove de onde você está. Ora, Shuriana, na cheia. Ora, cheia, na cheia. Ora, Shuriana, na cheia. É um mover do Espírito Santo neste lugar de cura e de libertação. Se você que está neste lugar com a sua mente, se a tua alma, se você não consegue adorar o Senhor, venha aqui na frente, se disponha a ser liberta nesta noite, porque o Senhor está neste lugar. O Senhor quer transformar a sua vida e a sua história. E o Senhor diz nesta noite que Ele está aqui e que Ele quer, Senhor, encher as nossas vidas. Ele quer encher o nosso coração. Muitas vezes nós nos tornamos religiosos. Nós venhamos para a casa do Senhor e fazemos as mesmas coisas. O Senhor não quer pessoas religiosas. Ele quer adorador. Ele quer uma pessoa santas, homens e mulheres santos, que se renda a Ele em adoração, que viva com propósito, que viva em santidade e que entenda que Ele é o Senhor sobre toda a terra.
Se o Senhor tocou no teu coração, saia do teu lugar. Saia do teu lugar, porque o Senhor está falando com alguém aqui que falou sobre a sua mente. Ora, na cheia, na cheia. Ora, na cheia. Ora, chica, na cheia. Ora, na cheia, na cheia. Ora, na cheia. Oh, Espírito Santo de Deus. Oh, aleluia. Oh, nossa Deus. Tu sabes de todas as coisas. Tu conheces aquilo, Senhor, que está oculto. Tu conheces, Senhor, o que está em trevas, e tu conheces aquilo que está na luz. Nós queremos declarar esta noite, Senhor, uma noite de libertação. Uma noite, Senhor, em que tu estás movendo, Senhor, as águas de cura, as águas de libertação. Nós cremos nas tuas promessas, Senhor. E eu sei, Senhor, que tu vais cumprir todas as tuas promessas, Senhor, liberadas sobre nós, liberadas sobre cada um dos meus irmãos aqui, Senhor. Nenhum dos teus planos serão frustrados, Jesus. Pai amado, nós te pedimos, Jesus, clamamos a Ti agora, Senhor, porque sabemos, Pai, que Tu tens sido, Pai, o nosso socorro, o nosso refúgio, a nossa fortaleza, socorro bem presente no dia da nossa angústia. A Tua libertação agora, Senhor. Jesus, move as águas, Senhor. Move as águas, Senhor. Aquele que entende que há um fluir de águas, vem aqui para receber uma unção. Água que cura, água que limpa, água que purifica, água que santifica. Ora ele baixere calabalabaxá. Tu és maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Obrigada, Pai. Obrigada porque eu sei, Senhor, que Tu estás fazendo grandes coisas nesta cidade. E eu sei, Senhor, que nós não seremos envergonhados, Pai. Eu sei que o inimigo pode vir contra nós, mas nós estamos contigo, Senhor. E nós somos mais fortes, somos mais vigorosos, somos valentes. E vamos contra o inferno, na autoridade do nome de Jesus. Aleluia. Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Porque eu sei que Tu vais fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Para louvor da glória do nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor. Bravo de vitória. Não, um forte aplauso ao Senhor. Bravo de vitória. Deus é bom. Glória a Deus.
Deus. Amém? Sentem, por favor. Você sabe que quando nós somos convidados para um banquete, né? Quer dizer que a pessoa que nos convida, ela nos ama muito. E nós temos sido convidados para um banquete, né? A ceia do Senhor, o culto do Senhor, ele é esse banquete. E o Senhor tem nos convidado toda semana, né? Tem banquete em casa, como fomos ministrados aqui, e temos banquete aqui juntos, né? Preparando aquele grande dia. A palavra diz: fazer isso em memória de mim, porque vai chegar um dia que nós estaremos com o Senhor eternamente. Amém? Uma alegria a presença do Senhor, então, aqui com a gente. Amém? Quando a Juliana estava ministrando, eu achei muito interessante. Caná da Galileia, se nós formos olhar, foi o primeiro milagre de Jesus que ele faz no casamento. Não sei se você percebeu isso. O primeiro milagre que Jesus faz é a multiplicação então da água em vinho. Ele faz aquela transformação ali em Caná da Galileia. Nós tivemos uma experiência muito tremenda nessa cidade. Nós fomos visitar Caná da Galileia e naquele dia o apóstolo Egber e a apóstola Marta estavam fazendo aniversário de casamento. E eles foram para Israel assim, no limite dos limites. Para vocês terem uma ideia, financeiro, no limite dos limites. Eu lembro que eles levaram até lanches para não, nas paradas, eles não gastarem. E aí nós chegamos lá e eles disseram: mas hoje nós estamos fazendo aniversário de casamento, então nós vamos fazer uma celebração aqui em Caná da Galileia. E ali tem, né, os frascos onde botaram, os potes onde botaram a água para transformar. E a gente então, eu ministrei então aquele momento ali. E aí eu falei para o povo, né, não, mas o noivo e a noiva, eles precisam de um dote, né? Eles precisam de um presente, né? E eu lembro que a gente começou a dar, né? Nós começamos a tirar ali, lá tudo é dólar, né? O povo começou a derramar dólar sobre eles ali. E eles receberam uma oferta muito grande, um presente naquele lugar. Então aquele lugar é lugar de milagres, tá? Eu quero dizer que aqui é Caná. Amém. Amém. Aqui é lugar de milagres. Amém. Aqui é lugar de transformação, de alegria, né? A multiplicação de vinho. Vinho fala de alegria, né? E o Senhor quer derramar sobre a vida, sobre a nossa vida, uma alegria que lá fora a gente não tem. E nós precisamos levar essa alegria para as pessoas que nós temos. Ao acordar, ao deitar. Amém? Que coisa boa, né? Coisa boa. Nós vamos celebrar então a ceia. Nós vamos celebrar então as bodas aqui, né? Vamos treinar hoje. Eu não sei tu, mas assim, desejar Deus. Desejar Deus. Esse é o casamento. É olhar para ela, depois de 40 anos, desejar assim como ela me deseja. Quem está aqui do lado do marido, da esposa aí, olha, ele diz isso, né? É assim o casamento. Por isso que a palavra faz esse paralelo com o casamento. Então, alimentar. E a ceia é renovação dessa aliança. Renovação de aliança é intimidade. Entenda isso, intimidade. Nós precisamos ter intimidade com o noivo, com o Senhor. Bem? A gente brinca muito, né? Como casal, a gente brinca muito. Brinca no sentido de dar risadas. De dar risadas. Esses dias ela beijou a minha mão, disse: mas um beijo. Ela pegou a minha mão assim, me deu um beijo, disse: mas um beijo desse aí, né? E aí ela ficou me olhando assim: molha a mão. A gente riu muito, né? Mas assim, está sempre brincando. Bem? E o Senhor, ele é essa alegria pura. Verdade. Bem? Amém. Ele quer ser na tua vida, na tua família, nos teus negócios, no teu casamento, na tua descendência. Amém. Ele quer ser essa alegria. Aleluia. Bem? Vamos participar da ceia juntos? Eu quero convidar o Maurílio e a Cris. Ele aqui na frente. Por favor. A Cris pode pegar o pão, o Maurílio pode pegar o cálice.
Nós vamos consagrar ao Senhor e vamos participar. Senhor, meu bom Deus, como é bom esse momento na Tua presença, Pai, e saber, Pai, que Tu pagou um alto preço por nós, Pai, que a gente receba esse pão, Pai, como parte do Teu corpo, Pai, do Teu corpo, Pai, que foi dado por nós, Pai. Somos muito gratos, Pai, por tudo que Tu fez, Pai, e vamos ser gratos até a eternidade, Pai, até o Senhor nos buscar, Pai. Obrigado por tudo, Paizinho. Em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós consagramos a Ti, Senhor, este cálice, Senhor, que representa o Teu sangue remidor, o Teu sangue purificador, o Teu sangue que nos libertou, Senhor. O Teu sangue que, quando ele é colocado sobre nós, Senhor, faz com que as nossas vestes elas fiquem brancas, elas fiquem alvas, Senhor, elas fiquem puras, e que este momento, Senhor, seja um momento, Pai, que venha a gerar transformação aqui nas nossas vidas, Senhor, que a gente, ao renovar essa aliança, ao tomar esse cálice, Senhor, que a gente venha, Senhor, a fazer com reverência, a fazer com temor, a fazer com a certeza de que nós estamos, Senhor, renovando a aliança contigo, Senhor. E que esse momento, Senhor, esse ato, que é o cumprimento, Senhor, do mandamento, de uma ordenança que o Senhor deixou para nós, Senhor, para que a gente esteja sempre, Senhor, renovando e relembrando, Pai, o sacrifício que foi feito para que nós estivéssemos aqui, Senhor, para que nós pudéssemos ter acesso ao Pai, para que nós pudéssemos, Senhor, ir morar contigo, Senhor, na Tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, por esse momento, Pai. Nós nos colocamos na Tua presença, Senhor, gratos e honrados pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. É uma honra que nós não merecíamos, Senhor, mas o Senhor, por algum motivo, e eu sei que esse motivo é amor, nos permitiu que a gente esteja aqui, Senhor. Obrigado, Senhor. Amém. Aleluia. Eles vão distribuir agora, Maurílio e a Cris. E eu peço que cada um fique aí no posicionamento aí de gratidão, né? Eu sei tudo que o Senhor fez pela tua vida. Foi pago um alto preço. Vá agradecendo então ao Senhor que Ele fez, que Ele vai fazer no futuro. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço. Aleluia. Para que contigo eu fosse o meu irmão. Quando Jesus derramou sua vida, Ele pensava em ti, Ele pensava em mim, pensava em nós. Do Senhor, trabalhando, ficando e rompendo as barreiras pelo amor e na força do Espírito Santo. Nós proclamamos aqui
A orientação do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 11 sobre a ceia é muito interessante. Ele começa falando que havia divisões na igreja. Quando há divisão, não há unidade. E essa reunião é uma reunião muito importante, porque se alguém tem alguma divisão contra alguém, nós temos que nos consertar. Não deixar, não, depois eu encontro no meio da semana, né? É muito importante a gente conversar, dar um abraço, pedir perdão, né? Esse é o tempo. Entre os casais, entre as famílias, né? Me perdoa se eu fiz alguma coisa. E eu quero dizer para você, se eu fiz alguma coisa para alguém, eu quero pedir perdão. No meu coração não tem nada, né? Mas eu quero ser modelo e exemplo nesse sentido. Mas ele continua falando, então, 1 Coríntios 11, 23, diz assim: porque eu recebi do Senhor, ó, foi uma ordenação do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Então, a nossa mente, ela tem que estar realmente pensando naquilo que Jesus fez. Pense no que Jesus fez por ti. Amém? Os nossos visitantes vão participar com a gente em breve desse momento. Okay? Amém. Vamos participar então pensando assim? E rompendo as barreiras pelo amor, e na força do Espírito Santo nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos só coração do Senhor, e por mais que as trevas militem, Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém? Fazer em memória do Senhor, lembrar do sangue derramado. Amém? Uma nova aliança. Nós temos uma aliança com esse noivo, com esse marido, né? Que nós estamos esperando. Vamos compartilhar o cálice? Nós temos uma aliança eterna. Aliança eterna. Bem, vamos participar. Todos entraremos nessa aliança com o Senhor. Amém? Amém? Amém. Visitantes também? Amém? Amém. Vamos participar então. sua vida, ele pensava em ti.
Ele pensava em mim, pensava em nós. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse. Olha por irmão que está ao teu lado, para que eu seja um contigo. Amém? Jesus sua vida. Ele pensava em ti, ele pensava em mim, pensava em nós. Deus via redimidos por seu sangue, lutando bom combate do Senhor. Trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração do Senhor. Vamos agradecer ao Senhor por esse tempo glorioso. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela oportunidade, Senhor. A palavra diz que não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor nos escolheu. Todos que estão aqui, Senhor, foi o Senhor que escolheu e trouxe para este lugar. O Senhor nos amou de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Deu Jesus, entregou, Senhor, sofreu naquela cruz, morreu naquela cruz, foi enterrado, mas ressuscitou, Senhor. Amém. Está à direita de Deus e reina sobre toda a terra. É o Rei de toda a terra, é o Rei da nossa vida. Nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela Tua palavra, te agradecemos pelas Tuas promessas, te agradecemos pela paz, pela alegria, Senhor, te agradecemos pela prosperidade, te agradecemos, Pai, poderíamos passar a noite agradecendo tantas coisas que o Senhor tem feito, Senhor. O Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá tranquilidade, o Senhor nos dá vitória todos os dias, Senhor. Nós te louvamos nessa noite, Senhor. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Diz uma palavra para o irmão que está ao teu lado. Agradeça a ele porque ele veio. Obrigado pela presença de todos. Quarta-feira nós vamos todos lá para a casa do Ivan, vai ter bolo lá. Teve gente que não ouviu, só quem ouviu é que vai. Só quem ouviu que vai. Quarta-feira na casa do Ivan tem bolo. Irmãos, antes de encerrarmos então, 11 e 12, nós vamos ter aquele encontro. A nossa igreja está sediando, então, ali no hotel Dom Rafael Business. Então, eu não vou convidar ninguém, vocês estão convocados a estar comigo lá. Nossa igreja vai receber 4, 5 cidades, como está vindo, então, pastores e líderes. Tá? Então, são todos convidados, não, todos convocados para estar com a gente lá, então. Tá? Todo mundo vai ter o que fazer, inclusive eu. Tá bom? Deus abençoe, uma semana abençoada para vocês, tá? Próspera, e no final de semana nós estaremos então ali. Não teremos oração na sexta porque estaremos lá, tá? Então, a gente vai montar uma equipezinha de intercessão lá, aí a gente vai poder orar então. Bem? Eu vou orar, encerrando agora. Nós já oramos aqui sexta-feira consagrando o nosso mês. Então, se tu tem algum projeto para o mês de agosto, aproveite essa oração final, então, e coloque diante do Senhor. Bem, aqueles que não estiveram na oração na sexta-feira. Pai, obrigado por este culto. Obrigado pela Tua presença. Que honra para nós, Senhor, o Criador de todas as coisas, o Criador de céus e terra, o Criador, Senhor, de planetas. O Todo-Poderoso se fez presente aqui no nosso meio. Que honra, Senhor. Que honra. Oh, meu Deus, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque através de Jesus eu e os meus irmãos fomos feitos
filhos, teus filhos, e o teu cuidado conosco, Senhor, ele ultrapassa os limites do nosso entendimento. Senhor, nós consagramos esse mês de agosto. Seja um mês de prosperidade dos teus filhos. Seja um mês de portas abertas para os teus filhos. Seja um mês de entendimento, Senhor, de novidade do Senhor. Seja um mês, Senhor, de intimidade com o Senhor. Seja um mês, Senhor, de alegria, de grandes celebrações, Pai, no nome de Jesus. Eu quero, Senhor, abençoar esse mês e consagrar o Senhor na vida de cada um dos teus filhos aqui, Senhor. Assim nós oramos, Senhor, e assim nos despedimos uns dos outros, mas nunca do Senhor, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. O povo que está em casa, Deus abençoe. Shalom, shalom. Tchauzinho, tchauzinho, pessoal. Shalom, shalom. Vanessa. Tchau. Vai também, vai.